Saudações, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso segmento da aventura. Hoje quase acontece um pequeno incidente aqui no caso, mas ainda que eu percebi relativamente cedo. Basicamente eu estava começando a história, mas tinha esquecido de ligar a câmera. Então o que aconteceu? Seguindo aqui o nosso mapa da história, né, onde os personagens tinham encontrado, né, após na sala 4 encontrar alguns tesouros, né, os equipamentos que eles pegaram da última vez, com uma arma veicular, com o binóculo tecnológico e com o silenciador para uma arma, na sala 5 os heróis encontraram 2 acessos, que foi onde eu tinha parado da última vez. Eu acabei sorteando aqui a carta nova, que determinou então o segmento para uma sala em formato de corredor em cruz, com 2, 1 e 3 segmentos, como consta aqui, né? O pessoal que veio da sala 5, aqui na sala 6 encontrou então 2 para um lado, 1 para o outro e 3 aqui abaixo. O que aconteceu? Eu já fiz o desenho aqui e já estava desenhando o grid, porque a primeira carta que veio, já determinando o conteúdo, é que vamos ter alguns inimigos, então vamos ter algum combate aqui no caso. Nesse contexto, então, a questão de suporte e servos ali também. A outra carta eu não peguei ainda, mas por sorte que eu me liguei de justamente a ligar a câmera aqui no caso, que não estava gravando. Então vamos fazer aqui certinho, aproveitar que deu tempo de salvar essa ainda também. Então, de qualquer maneira, vamos deixar aqui a nossa carta do cenário e a nossa carta aqui dos adversários. Então, aqui só para a gente anotar. Cadê aqui a folhinha? Até fiquei meio perdido aqui. Para a gente anotar aqui na nossa sala 6, então, que os personagens encontraram, num primeiro momento, um suporte, que vai ter então um inimigo com esse papel, mais servos. Seguindo aquela mesma regrinha, vamos jogar os 2 de 3 para ver quantos de cada um a gente vai ter ali no caso. Então a gente vai deixar aqui, né, aquele mesmo esquema. O dado que der o maior número vai ser suporte. Aliás, o que dá o maior número vai ser servo, que é uma categoria de personagem mais fraca, e o dado que der o menor resultado vai ser o número de servo, que é um papel um pouco mais importante. No caso, 3 e 1. Então a gente vai ter 3 minions e um servo. O que a gente tem agora então aqui para dar literalmente um colorido mais no cenário, como eu apresentei da outra vez, as miniaturas coloridas aqui no caso também, né? E com o seu respectivo marca-texto. Qual que é o plano? Eu fiz aqui a lista já para tentar agilizar o jogo da ficha dos personagens ali nessa questão, já representando o papel, né? O azul sendo os minions ou aquele soldado bem buchinha mesmo, né? Os servos. O único vai ser o branco, os tanques em amarelo, os atacantes em rosa e os suporte em verde. Eu estipulei aqui no caso, né, como era meu plano, que eu ia deixar pronto aqui então, né, algumas fichas para já tentar agilizar, não precisar ficar criando no decorrer do jogo. Mas eu deixei opção, né? Então, por exemplo, como a gente vai ter minions, a gente só determina se eles vão ser soldados que lutam corpo a corpo ou soldados à distância, cada um com seus parâmetros já prontos ali também. Então a gente só determina isso. Então, para a gente colocar aqui no caso, né, como já ficou esperado, então, a gente vai ter um suporte e 3 servos. Então, para isso, a gente vai usar os 3 servos, que vão ser as miniaturas azuis, todas elas bem, com seus desenhos em excelente qualidade. E a outra opção aqui, então, do suporte, que é o nosso verdinho aqui no caso. Basicamente o que acontece? Como eu falei então, o suporte eu desenvolvi apenas um tipo de personagem, então não precisa determinar. Porém, os servos, a gente tem essa possibilidade dele ser ou corpo a corpo ou à distância. Então a gente joga aqui aleatoriamente para ver qual que vai ser o tipo, a ficha deles. Então vamos estipular que assim, 1, 2 e 3 a gente usa o primeiro nome, que vai ser corpo a corpo, 4, 5, 6 a gente usa o segundo, que vai ser ali a distância daí no caso. E a gente segue de acordo. Jogando aqui deu 6, então a gente usa a segunda linha, que são soldados com equipamento à distância, focado justamente então no caso com arco curto. Então a gente vai seguir ali nessa linha. Só para a gente deixar aqui então, só para a gente colocar aqui, podemos estipular que estavam mais assim dessa maneira, protegendo ali o personagem. E aqui o outro mais afastadinho ali também.
os personagens viriam desse lado aqui no caso de acordo com o mapa. Então a gente vai manter nessa linha. Vamos ver o segundo descritor também, já que o primeiro foi questão de habitantes ali nesse cenário. O segundo descritor é um vermelho. Opa, é um tema para a sala, que a gente tem aqui no caso então de preservação. Qual que é a proposta de quando a gente tem essa questão do descritor em vermelho? Ele meio que dá esse, como é que dá para dizer, o descritor do ambiente, como se fosse um ambiente para preservação de algo que a gente vai associar ali nesse sentido. O que eu imagino? Sendo um acampamento de bandidos que vivem no meio do deserto, eu acho, e tendo encontrado esse pessoal ali protegendo essa sala que não tem outro acesso, dá para a gente interpretar, até pelo contexto da história, que aqui pode ser como se fosse a sala onde tem alguns outros tesouros e resultado de pilhagem e coisa nesse sentido, justamente onde fica tudo preservado, guardado, e que tinha alguns guardas vigiando ainda, já que a essa altura os personagens, com o barulho do outro combate, já estariam cientes que estão sendo invadidos. Então a gente pode até estipular isso. O que é interessante do ponto de vista da história? Como os heróis já chegaram nesse local para eventualmente resgatar, digamos, um item que foi roubado já de uma outra cidade, pode ser que o tesouro esteja até mesmo aqui. E eventualmente já a última parte da aventura já seja essa sala mesmo. Então a gente pode seguir nessa linha. Ou eventualmente, como a gente ainda tem área para desbravar, né? Só para retomar o mapa aqui rapidinho, lá na sala 5 ainda ficou um acesso aqui para cima. Então a gente tem essa possibilidade de seguir desbravando por ali e talvez encontrar mais itens, mas levando em conta que por acaso a sala 6 teve já esse descritor de preservação, pelo contexto dá pra gente estipular que é justamente onde os personagens guardam essas relíquias obtidas de maneira irregular de outras fontes. Então pra gente deixar aqui preservação, só anotar aqui no caso no nosso roteirinho, então aqui sala de tesouros. Então ali já tem tesouros, né, dentro do que for possível encontrar dentro dessa linha. Mas vamos seguir aqui a história então, porque a gente já percebeu então que vai ter esse combate no caso, já que temos os inimigos ali também. Então o que vai ser o plano? Nossos personagens então, agora com um pouquinho de equipamento já atualizado, né, lembrando que eles enfrentaram um grupo munido de espadas curtas, praticamente agora já não estão mais desarmados. Não que eles sejam especialistas no uso dessas armas, mas pelo menos eles não contam mais como defensores desarmados, o que já dá um pequeno bônus de defesa para eles ali também. Então o que a gente vai fazer? A gente coloca aqui no caso a ordem esperada, né, de combate. Então eventualmente o F8 indo na frente, já que é o personagem mais combativo, os outros dois indo atrás, justamente que já são os personagens já em condições um pouco mais, como é que dá para dizer, desprotegidos, né? Principalmente o Bin, que já tem ferimentos também. Então aí que é interessante a gente cuidar. Então vamos determinar as iniciativas aqui no caso. Vamos fazer ali o baralho aqui por enquanto. Esse aqui é as cartas que já foram usadas, né? E aqui praticamente as que ainda não foram sorteadas, que com certeza tem dois coringas ali no meio que não apareceram, que é justamente aquela carta que pode mudar o rumo de uma batalha, já que ele dá um grande bônus ou até ação extra, dependendo do contexto, que o personagem pode escolher como ficar melhor ali no caso. Então vamos ver, vamos dar o segmento aqui no caso. Geralmente o que a gente faria nessa situação? Seria aquela rodadinha de surpresa, mas eu imagino que assim, teve um barulho recente, os personagens provavelmente já estão cientes, já estão justamente andando com seus devidos equipamentos, né? Os personagens ali, os extras com a miniatura azul, eles estão equipados com arcos curtos, enquanto que o outro de verde está equipado com uma espada longa daí também. Então o que a gente vai fazer? Todo mundo já de arma pronta, a gente só rola a iniciativa e já começa esse combate de uma vez. Então vamos ver, primeira carta aqui do Bin, da iniciativa dele, acho que vai agir por último com esse 1 aqui no caso. Opa, F8 com Coringa, vamos pegar aqui então, a cartinha dele já vai ser um 11, daqui da Aline vai ser um 9, e da iniciativa do pessoal dos adversários vai ser um 12 ali também. Então o que vamos fazer? Começamos ali então, vai ser a galera toda agindo primeiro. Então vamos ver como é que a gente segue ali no caso.
Então, primeiro de tudo, vamos determinar a estratégia de combate deles ali no caso. Essas daqui a gente já pode guardar de volta então, que já foi anotado, já foi devidamente utilizado. Vamos ver então o que a gente vai fazer. A estratégia do combate vai ser justamente alvos aleatório. Então, praticamente sem estratégia nenhuma. Então, os personagens aqui não vão eventualmente focar no personagem que aparentemente é mais fraco, ou que tem mais ferimentos, ou que eventualmente que aparenta ser o mais forte. A estratégia é simplesmente aleatório. Então, quando cada um for agir, a gente joga no dado e vê quem que eles vão tentar atacar. Lembrando que agora a gente já vai usar as regrinhas mais da movimentação aqui no tabuleiro, né? Então, só para retomar aqui no caso, não vai ter mais a questão de ataque livre, ataque de oportunidade, porque estava gerando confusão e estava me fazendo perder alguns pontinhos ali importante no sentido de esquecer de modificadores, de bônus e coisas nesse sentido, além de ações fora da vez, né? Então o que acontece agora? A movimentação continua sendo, né, de acordo com o total de casas, sempre lembrando que já temos as penalidades de movimento ali pela questão do ferimento, e a gente leva em conta aqui também que agora virar para um lado ou virar para o outro não tem custo, mas virar para o lado oposto custa uma casa também. E que atacar o alvo pelas costas também já garante um bônus no ataque. Então isso que é interessante a gente cuidar, já que a gente vai mudar. Sempre ajustando as regras e testando de acordo. Então vamos ver aqui no caso. Vamos começar aqui pelo A então, para ver quem que ele ataca. Vamos fazer aqui assim, 1, 2 e 3, jogando D3, já que é aleatório, vai no 2. O A vai chegar até aqui, para eventualmente fazer esse ataque no BIM, então. Ele correu até ali. Aliás, cometi um erro aqui. O nosso amigo ele usa um arco curto, então nem precisa chegar tão perto não. Ele pode vir tranquilamente até aqui, que já tem essa linha de tiro, e eventualmente fazer o disparo ali no caso. O que acontece? O ataque à distância ele é um pouquinho diferente do ataque padrão, porque ele não vai ser contra o aparar do personagem, ele é contra um número alvo fixo. No caso, o alcance do arco, ele é aqui no caso de 12 casas para alcance curto, que vai ser mais que suficiente, para todo o combate vai ser em alcance curto. Então o que acontece? Quando não tem cobertura, é só o teste padrão. Então o nosso personagem aqui, que vai ser então um ataque à distância com um D8, ele tem praticamente para acertar ali no caso um número alvo 4 para bater. Então tem uma chance considerável de acertar ali no BIM, 50% praticamente, já que com o D8 ele tem que tirar, aliás até um pouquinho mais, porque com o 4 ele já acerta. Então tem uma chance alta de praticamente sem cobertura acertar ele ali no caso. E jogamos e deu 8. Ai, ai. Então 13 no total. Tivemos um acerto com ampliação. E começamos bem já. Nosso herói aqui já tem chance de ser derrotado também com uma flechada. O que acontece então como ele acertou? O arco causa dano então 2 de 6. Como teve ampliação vai ser 3 de 6. Vamos jogar aqui e somar. Lembrando que o Bin já tem 2 ferimentos e tem uma chance considerável de acabar sendo abatido. Então vamos ver aqui. Agora sim a gente leva em conta a resistência dele, que não é das mais altas, é só 6 no caso. Então olha que tem um potencial de já ser, de dar problema. Jogamos aqui, deu 5, deu 11. Então com o 6 aqui de novo a gente tem um as, joga outra vez e deu 4. Então 15. Acho que a gente corre risco de perder mais um personagem. O grupo foi surpreendido justamente com uma flechada logo ao entrar na sala. Então o que acontece? Com esse 15, a resistência dele, que é 6, é superada. Ele fica abalado. Então já cai ali no caso. Basicamente ele superou por 4? Sim, porque daí fecharia 10. Então já levou o terceiro ferimento. E superou por mais 4 ainda também. Então o que acontece? Foi uma flechada bem importante aqui no caso. O personagem então já vai ter que fazer teste aqui porque deu problema. Só vou pegar o livro aqui que está um pouquinho fora do meu alcance. Pronto, tá aqui o livro. Então, o nosso livrinho de regras aqui no caso para a gente seguir de acordo. Só para lembrar aqui então da tabela que a gente já vai fazer um teste de um teste de morte no caso já no primeiro momento. Então o que acontece? Logo que fica incapacitado, então ele vai fazer um teste de vigor.
Então o que, que acontece? O vigor do BIM é o D6 e mais o seu dado selvagem ali no caso. E a gente vai ver então se a gente vai ter uma falha crítica, uma falha, um sucesso ou uma ampliação. Jogamos aqui no caso e deu 4. Então o que, que acontece? Já vamos ter uma lesão permanente. Porque o que, que aconteceu? O número alvo é 4. Mas todos os testes dele vão ter menos 3 por causa dos 3 ferimentos que ele já tem, que é o limite que o personagem pode sofrer. Então, como o melhor resultado dele foi esse 4 aqui e tem a penalidade, o resultado dele deu 1, então foi uma falha. Então ele vai ter uma lesão permanente, vamos pegar ali o baralho para já descobrir o que, que é, e já vai estar sangrando. Então aqui a gente já tem um problema. Essa flechada também foi bem importante ali no caso, que já vai acabar, acho que, com as pretensões do grupo. Então vamos ver aqui, pegar o nosso baralhinho de regra então para determinar o que, que acontece. E vamos dar aquela embaralhadinha rápida. E vamos ver aqui então. Deixar esse aqui. Só botar de volta aqui, tirar a primeira padrão para manter a aleatoriedade e pegamos uma carta. Qual vai ser a nossa lesão aqui no caso? Lesão. Recebe uma aplicação, um olho ou cego se já tinha apenas um olho. Puxa vida, flechada acabou... acabou atingindo justamente um ponto sensível. Vamos deixar aqui para a gente atualizar depois. Ó, poxa, olha só, pegou no olho isso. Nossa... é um probleminha sério. Alguém vai ganhar um tapa-olho para onde se sair vivo da brincadeira. Enfim, de qualquer maneira, vamos dar o segmento. Lelê. Isso que foi o primeiro personagem, então, no caso. Vamos ver aqui, então, como é que a gente vai fazer, seguindo os demais. Ai, mais uma vez, não estava contando com isso. Nosso grupo aqui está bem arrumado mesmo. Então, vamos seguir aqui no caso. O outro personagem pode vir até aqui, justamente, e atacar. Vamos fazer aqui aleatoriamente então, mesmo esquema. Como agora tem os dois personagens ali no caso, vamos fazer aqui 1, 2 e 3 ataca o F8, 4, 5, 6 ataca a Aline. Jogou ali, 3, vai atacar o F8. Então vamos ver, o dado dele é o de 8, mesmo esquema. Então agora a gente usa aqui no caso... também, o aparar dele não conta, né? É contra uma dificuldade padronizada. Lelê. Então vamos lá, jogando aqui. Deu 1. Por sorte a flecha errou e errou feio. E o nosso outro aqui então vai vir até esse ponto e vai justamente atacar aqui no caso. Mesma situação. A gente vai fazer esse ataque ali do D8 para atingir esse mesmo número. O mesmo número alvo 4. Então jogamos aqui e... deu 7. Então praticamente o que acontece? Não chegou a ter ampliação, mas o golpe acertou. A resistência do F8 é 8. Então vamos jogar aqui o daninho para ver quanto que vai dar. Vai ser 2 de 6. Vamos ver então. Olha que pela chance é capaz de não bater a resistência, pela probabilidade maior aqui do somatório da 7. Mas vamos ver, do jeito que a gente é sortudo para número alto quando é o vilão atacando, pode ser que dê um problema grande. Então jogamos aqui e... claro, né? Nossa! E então a gente já tem aqui um resultado absurdamente alto. 2 ases, já soma os 2 6 e joga de novo. Nossa, 18 e mais aqui os 5, então a gente já tem 23, 28. Nossa, cara, isso aqui vai ser um massacre. Que horror isso aqui, tá louco? Tô rindo de nervoso depois dessa. Então, seguindo aqui, foi um volume de dano absurdo aqui no caso. Até tava felizão que ele tinha tirado um coringa, achei que ia dar uma reviravolta no combate, nem deu tempo do personagem agir ainda. Então o que que acontece? Como a resistência dele é 8 e a jogada aqui foi um valor muito acima, deu 25 agora, eu acho, até me perdi aqui na conta, vai superar o 8, vai superar por 4, então para causar um ferimento, e com certeza vai superar por mais 4 ainda, causando outro ferimento. Então o que que acontece agora? O nosso amigo robô vai ter que fazer um teste de vigor também. Que coisa horrível. Então vamos ver ali no caso. O vigor dele é um de 6, então mesmo esquema. A gente usa o dado selvagem mais o vigor de 6. Lembrando que ele vai ter também a penalidade de 3 ferimentos já. Para bater um número alvo 4,
então a gente pega o melhor valor e subtrai 3. Então vamos ver aqui. Jogamos, deu 3 aqui no caso, não conseguiu. Mais uma lesão permanente, lesionou feio ali a questão do robô. E a lesão permanente do nosso personagem vai ser... cadê aqui? Lesão, vigor é reduzido em um dado. Deve ter atingido algum circuito importante, alguma coisa nesse sentido. Então a gente já deixa aqui como alternativa também que, olha a importância dessa iniciativa em combate. Agindo em primeiro já dá para ter uma baita de uma vantagem, que foi o que deu um problema grande aqui no caso. Então vamos ver aqui, mais um personagem abatido também nessa linha. Então, detalhe também que os dois já estão sangrando, né? Porque eles falharam no teste de vigor. Então, o que acontece? Na vez deles, eles fazem um novo teste de resistência para ver se ficam vivos ou se acabam sendo eliminados mesmo. Então, o que a gente vai fazer agora? Nossa, cara. Ainda tem o último aqui. Então, ele vem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele chega até aqui e vai bater. Então, o alcance dele ainda permite que ele vai atacar. Vamos ver aqui, apesar que o foco dele ser mais assim de suporte, ele tem uma habilidade de eventualmente dar um bônus de mais 1 no ataque para um aliado adjacente. E como a situação aqui está vantajosa para eles, acho plausível que ele vai atacar em vez de ficar ali paradinho para dar bônus de ataque. Ele vai bater com um D6, então aqui no caso, já podemos deixar essa cartinha aqui fora, para superar justamente um aparar de 5. Então agora sim, como é um ataque corpo a corpo, a gente usa ali esse parâmetro daí no caso. Então ele vai jogar o de 6, tem que tirar 5 ou mais para o golpe pegar. Poxa, vamos ver se agora finalmente, né, a gente tem uma sorte, porque a gente vai perder o grupo todo. 4, não pegou. Beleza, que ótimo, né? Só eliminei mais 2 personagens do grupo. Então vamos ver aqui como é que vai ser. Então vamos dar um segmento aqui no caso. As cartinhas aqui só para lembrar então, para atualizar depois a questão da ficha, né? Se por acaso eles acabarem sobrevivendo também. Agora a gente vai para a próxima iniciativa, o F8. Qual que é o nosso plano então, seguindo? Na vez do personagem, a gente faz o quê? Quando ele já está sangrando, aquele mesmo esquema. Tem que fazer um teste de vigor ao início do próprio turno. Com falha, ele tem uma morte triste. Com sucesso, ele pelo menos sobrevive. Mas ainda assim, a gente jogaria para ver se até alguém pelo menos estabilizar ele, para ele voltar a ficar acordado ali no caso. Então vamos ver como é que vai ser aqui. Pode ser que a gente já perca o F8 também. Nosso robozinho lutador aqui no caso, que era quem estava carregando o grupo, pode ser que não passe dessa rodada. Então, o mesmo esquema. Vamos jogar aqui no caso o D6 de dado selvagem, mais o D6 aqui de vigor. Porém, como eu falei, ele acabou de ter uma lesão permanente, né? O vigor dele é reduzido em um dado. Então agora, o atributo dele baixou permanentemente. A gente nem usa mais o de 6, a gente passa a usar o de 4. Vai ser difícil para ele agora então. Ele tem que conseguir um 4 ou mais, fazendo um teste a menos 3. Ainda que com o Coringa ele tenha essa ação extra, digamos que... mas não ajudaria não. Teste de vigor, não sei agora, não lembro do que diz respeito à regra, mas a gente pode forçar um pouquinho a barra, ou vamos ver, às vezes ele já passa de primeiro. Então vamos lá, vamos jogar, precisamos de um número alvo 4. Jogamos aqui, nossa, olha aqui a esperança. Esse 1 aqui a gente ignora que já não deu, mas com o 6 a gente conseguiu um As. Então vamos jogar de novo e somar. Deu 11, tira o 3 da penalidade e deu 8. Superou e superou com ampliação então. Então quer dizer o quê? Nosso personagem não... Nosso personagem estava sangrando com risco de vida importante, teve uma ampliação no seu teste ali de sangrando, então ele teve essa sobrevida até o próximo turno. Então, e ainda teve uma ampliação, isso já é uma coisa boa pelo menos. Dá pra gente assumir que ele estabilizou? Olha, eu vou ter que revisar a regra sobre isso, mas eu acho que a gente pode colocar isso como opção pelo menos, só para criar emoção. Então a gente deixa que o nosso robô sobreviveu e já não está mais abalado pelo menos. A gente pode fazer pelo menos ele dar um ataque ali no caso, já que ele teve essa ampliação no teste de recuperação. Aliás, não, tá certo, porque ele sobrevive ao teste de sangrando, consegue se recuperar, mas ainda assim está bem abatido. Então qual que vai ser o nosso plano? Vamos fazer que a vez dele,
ele vai ter essa ação extra por causa do Coringa. Agora sim, daí faz sentido. Então ele vai poder fazer um ataque ainda bem restrito, né? Já que vai atacar -3 no nosso personagem verdinho que tem um aparar 4. Não é nenhum absurdo. Ele tem uma chance justamente de conseguir. Ainda mais que ele usa então o D6, que é o dado selvagem, mais o seu bastão, que um ataque é de 8 mais 1. Então vamos ver, para superar 4, tem chance de bater e bater forte e pelo menos causar algum dano ali no verde. Jogamos aqui, tem esse 7 aqui no caso, beleza. Então o 7 mais 1 pelo bônus de combate dele fica 8, -3 pelas penalidades de ferimento, fica 5. Então ele conseguiu superar o aparar 4 do alvo. Isso já é uma coisa boa porque ele causou dano pelo menos. O dano ainda que não sofre essa penalidade do ferimento. Mas, vamos ver, ele bate para causar dano com o bastão de 6 mais de 8. A resistência do nosso soldadinho verde é 4 também. Então agora sim, como é dano, a gente soma. Precisa de 4 para deixar abalado, 8 para eliminar ele do combate. Tem chance de conseguir um somatório 8 aqui nesses dois. Vamos jogar ali. Opa, deu 9. Então aqui 6 mais 3 deu 9. 4, supera o 4. Supera por 4 ou mais, então já causa o dano e já elimina ele. Pelo menos isso. Nosso robozinho que parecia abatido teve um surto ali de, de heroísmo, levantou-se do combate e atacou o seu algoz, conseguindo causar um dano considerável. Aliás, nem foi ele seu algoz, né? Ele só apareceu ali no caso, praticamente só estava passando do lado. Foi o tiozinho da flecha que causou esse estrago maior. Então a gente deixa ali como opção. Só pegar aqui o nosso marcador para colocar que o espaço ali está ocupado. Então, beleza. Agora a gente segue então com a nossa outra personagem aqui no caso. Qual que vai ser o plano dela? Será que vale a pena a gente fazer Ai, eu ainda tô surpreso com esse resultado que eu não estava contando. Então a gente vai fazer aqui um ataque pelo menos. Tem uma opção aqui nesse sentido, que a gente tem que testar a moral do grupo daí também. Já que o primeiro alvo caiu, então a gente determina aqui também qual vai ser a moral. Vamos só fazer o teste para a gente determinar aqui certinho. Estava esquecendo já, como o primeiro alvo deles foi derrotado, a gente pega aqui o de 10, aquele mesmo esquema. Vamos usar aqui o de 10 então para fazer o nosso teste de moral, porque pode ser que o grupo fique um pouco assustado que o seu superior ali foi derrotado e eventualmente adote uma postura diferente e talvez mude um pouco de figura. Ou pode ser que eles apenas sigam lutando ali até o final. Então a gente deixa aqui, deu 10. Então superou super de boa. A estratégia segue a mesma, atacando alvos aleatórios. O que eu acho bem plausível, já que eles estão com uma senhora vantagem, já que acabaram de praticamente derrotar um dos inimigos daí também. Então, agora sim a gente segue o jogo. Vamos seguir ali então, com a nossa próxima vez. Vai ser agora então a vez dela. Temos então personagens equipados justamente nesse sentido, para a gente já dar o segmento. Vamos ver. Na ação dela, ela está equipada com uma espada curta, que não é a arma hábil dela, mas pelo menos é alguma coisa para ter como opção. Então vamos fazer o seguinte, a gente pode deixar aqui que ela vai justamente correr até aqui no meio. Deixamos aqui 1, 2, já que é um terreno obstruído pelo corpo, 4, 5 e vai, aliás, 1, 2, 4, 5, 6 e vai bater ali no caso, com a sua espada curta. Mesmo esquema então. Ela vai com a espada curta meio que por falta de opção ali no caso. Como ela não tem a perícia de lâmina pequena, ela é um pouco treinada no uso de lâmina grande, então ela não tem o dado de perícia para usar. Ela vai usar apenas o seu dado selvagem. Então o que acontece? A chance é um pouco reduzida. Apesar que a defesa dele ainda, o aparar dele é 4, pode até ser que ele consiga acertar ainda também, porque daí com 4, 5, 6 o golpe pega. Então vamos jogar o dadinho, ela corre para cima com a espada em uma manobra desesperada e não consegue. O que a gente tem aqui no caso? Normalmente, quando a gente tem dois resultados 1, a gente tem uma falha crítica. Como tem aqui o impossível de tirar 2, 1 jogando apenas um dado, a gente tem a possibilidade da falha crítica por esse primeiro resultado. Então o que a gente faz agora? A gente joga um segundo dado. Se der qualquer outro resultado que não seja 1, é apenas uma falha normal. Mas pode ser que o azar seja tanto que essa jogada resulte justamente numa catástrofe um pouquinho maior, já que a coisa está bem
bem ferrada mesmo. Então jogamos aqui, deu 6, tá, beleza. Então ela só errou o golpe, não foi suficiente. Então a gente vai deixar aqui no caso, ela já agiu e agora a gente vai para o nosso outro personagem que está numa situação um pouquinho desesperadora ali também. O que a gente vai fazer aqui no caso? Ai, ai, vamos lá então. Primeiro de tudo, já que o Bin está ainda bem machucadinho, a gente tem que fazer o teste de morte dele. Então, mesmo esquema. A gente vai usar aqui o vigor, no caso, que é o de 6 mais o seu dado selvagem. Mesmo esquema. Tem que bater o número alvo 4, mas ele tem menos 3 no teste pelos ferimentos. E se ele falhar nesse teste, já era. Perdemos mais um personagem daí também. Então, vamos jogar ali para ver. Com emoção agora. Para a gente ver aqui como é que vai ser. Então, o primeiro dado deu 5. Então aqui já tem uma situação, porque a não ser que dê 6 no dado, não vai, porque com o 5, tu tira 3 de penalidade e vai ficar 2, não superou 4. Então jogamos aqui agora, será que vem o 6? Outro 5. Olha aqui. Não deu. Perdemos mais um personagem. Que situação. Ai, ai. Então vamos tirar ele aqui de jogo. Vamos ter que repensar algumas estratégias aqui. Não sei se eu estou fazendo grupo de inimigo muito forte ou é só azar nos dados mesmo. Mas aqui então a gente perdeu mais um personagem. Então a cartinha aqui de penalidade dele praticamente nem se aplica, porque já não vai mais ser usado. Então a gente já deixa aqui no caso. Então ele aqui já era. E terminamos a rodada aqui no caso então. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa agora, daí a gente segue jogando ali.